Aproveitando aí as festas natalinas que estão para chegar, eu vou demonstrar aqui como é que a gente pode fazer um modelo de um ornamento que é muito utilizado nas festas de Natal. Trata-se do tinsel, que é chamado de fio dourado, ouropel, lantejoula, cordão. Vamos ver como isso é prático e simples aqui na versão 2.90.1. Nós vamos só excluir aqui o objeto cúbico, não iremos precisar dele. Vamos adicionar na área um objeto que pode ser uma mesh circle. Vamos olhar esse círculo pela vista superior, clicando aqui no eixo Z. Vista superior ortográfica, eu vou aproximar aqui com o scroll do mouse e vou usar o atalho de escala S2. Eu consigo estender aqui, tornando o círculo maior. Se eu entrar no modo Edit Mode, esse círculo de malha ele é formado de vértices e de arestas, ele não tem uma face. Então nós vamos ativar aqui a opção em cima, que determina a gente trabalhar com Vertex Select, que são os vértices, e vamos pressionar a ferramenta Select Box nesse canto, com o botão esquerdo vamos arrastar até esse ponto. Selecionamos então somente os vértices de baixo. Com estes vértices selecionados, nós vamos usar o recurso de deleção, usando a tecla X ou a tecla Delete. Ele abre o menu, nós vamos deletar os vértices selecionados. Ficamos apenas com os vértices do meio círculo na parte superior. Voltando ao Object Mode, nós vamos agora converter esse objeto, que é uma malha, num objeto do tipo Curve. Vamos clicar em Object, vamos vir aqui na opção Convert to e vamos selecionar a opção Curve. Observe que o ícone agora que representa esse objeto é um ícone em forma de curva. Se vocês olharem aqui na barra de propriedades, nós podemos abrir as configurações clicando no Object Data Properties. E nós vamos correr aqui na opção de resolução. Vamos usar aqui um fator de 36 para dar mais resolução na curva aí no seu efeito. Essa condição aqui ajustada, nós vamos correr até encontrar a guia chamada Geometria. Nós vamos abri-la. Vamos correr as configurações até achar a opção Evolve, que é o chanfro do efeito. Em Depth, nós vamos usar aqui um fator 0.01, que é o suficiente para o que precisamos. Tendo então configurado, nós vamos agora converter de volta o objeto para a condição, usando o Convert to Mesh from Curve. Então, o objeto deixa de ser curva e volta a ser malha novamente. Vocês vão ver o ícone e a propriedade indicada aqui agora é a propriedade do triângulo com os 3 pontinhos, que representa a malha. Vamos então, com esse objeto aqui, entrar no modo Edit Mode. No modo Edit Mode, eu vou usar aqui a mãozinha, encostando o cursor sobre o ícone, para arrastar um pouco a área para baixo. Vou usar aqui a lupinha, encostando o cursor nela e dando um zoom. Eu vou ativar na parte superior aqui, junto ao gizmo, essa opção chamada Toggle X-Ray, que vai me permitir eu trabalhar em raio-x na malha que eu estou observando. Eu vou então ainda com Select Box ativo, pressionar o botão esquerdo e selecionar apenas estes vértices aqui na parte inferior desse meio círculo que nós geramos. Vou usar o atalho S, Y, 0 para alinhar estes vértices nessa linha vermelha, que é o eixo X, e com eles ainda selecionados, eu vou criar para ele um grupo de vértices. Então, voltando aqui na opção Object Data, em Vertex Group, eu vou clicar no sinal de mais, ele gera um nome denominado grupo, isso é de forma automática, mas eu vou selecionar aqui e vou dar o nome para esse grupo de presilha, só para facilitar o meu entendimento. Vou então fazer com que estes vértices pertençam a esse grupo presilha. Então vou clicar em Assign para aceitar. Se eu desativar a seleção e selecionar, vocês vão ver que os vértices são selecionados de forma automática. Vamos então voltar para o Object Mode.
No Object Mode, agora eu posso dar um giro orbital através da bússola, que é o gizmo, para deixar o objeto nessa condição aqui que vocês estão vendo. Eu vou precisar agora, pessoal, adicionar um outro objeto que vai servir de referência para o efeito que nós precisamos aí do nosso cordão natalino. Então, eu vou adicionar na área aqui no modo objeto, um outro objeto, que vai ser um objeto plane. Vamos fazer o seguinte, vamos escalonar, ou seja, redimensionar esse objeto plano pelo eixo X, usando o atalho SX. Vamos empurrar o mouse para o centro, para fazer com que o objeto fique nessa formatação. Vamos olhar por cima pelo gizmo. E com esse objeto selecionado, nós vamos voltar aqui para o modo de edição. Vamos ativar o Move. Com o Move ativado, nós vamos selecionar a setinha que representa aqui a indicação do eixo Y, que é a linha verde, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar essa forma, fazendo com que esse ponto de origem desse objeto aqui no modo de edição fique em cima, ó, aqui, da forma dele. Voltando ao Object Mode, eu tenho esse objeto agora para usar como referência no efeito que eu preciso. Eu poderia dar uma diversidade de loop cut para poder reformatar esse objeto plano, mas eu vou deixá-lo assim para ficar mais fácil o nosso entendimento. Eu vou então ativar aqui o recurso do Move, selecionar o objeto e vou trazê-lo para cá, porque ele vai ser apenas um objeto de referência no efeito de partículas que precisaremos. Agora eu vou selecionar o objeto que nós geramos aqui, o meio círculo. Esse objeto vai ser o nosso cordão em movimento no efeito. Eu preciso aplicar inicialmente para ele um efeito como se fosse um fio pendulando aqui na área. Então eu venho na condição de efeitos físicos, vou dar a ele o efeito Soft Body. O que é que acontece? Esse efeito de corpo suave, quando eu der o player, vocês vão ver que ele gera um objeto pendulando na área. Não é bem isso que eu quero que esse fio ele pendule, mas fique com essas duas partes inferiores aqui, fixas na linha vermelha aí, que é o nosso eixo X. Então, para poder facilitar esse recurso, nós vamos usar aquele grupo de vértices que nós criamos. Como, Luciano? Nós vamos vir aqui nos ajustes do Soft Body, onde temos o Go. Nós vamos abrir a configuração e vamos indicar quem é o grupo de vértices que vai participar do efeito. Então vamos clicar aqui e veja que está lá o nosso grupo chamado Presilha. Vamos selecioná-lo. Ainda assim não vai ser o suficiente. Dando player, o cordão cai e fica esticado dessa forma. Eu quero ele fixo nessa linha vermelha. Para poder facilitar isso, eu posso vir aqui ainda na configuração de Go, abrir a opção Strengths, e em Default eu posso usar aqui o fator totalmente em 1. Se eu der o play, ele fica fixo na linha vermelha lá conforme vimos. Mas há algumas incorreções no efeito durante o procedimento do clote. Então eu preciso ajustar aqui uma opção que eu tenho que ativar, que é o Self Collision. Vou abrir as configurações e aqui na opção Boss Size eu vou usar o fator 0.1 e na opção Dampening eu vou usar o fator 0.1. Agora dando o player, eu tenho um efeito mais interessante do fio aí que vai gerar o que precisamos na nossa área principal. Agora nós vamos transformar esse fio num cordão dourado. De que forma? Nós vamos aplicar nesse objeto o efeito de partículas. Então nós vamos vir aqui, ó, em Particles, gerar um sistema de partículas para ele. Então vamos correr as configurações de partículas até encontrarmos aqui o render na condição do objeto. Quem é o objeto? É aquele plano que nós achatamos. Vamos vir em Instance Object e selecionar o plano aí como o efeito que precisamos. Porém, nós vamos usar para esse recurso a condição Ré. E eu crio aqui, ó, o efeito daquele cordão funcionando. Se eu der um player, tá aí o cordão de Natal dando o efeito
preciso, mas vamos configurar de forma melhor. Nós vamos utilizar aqui alguns recursos. A exemplo do render, nós podemos aumentar a escala e podemos randomizar para que esses objetos aqui não saiam renderizados num tamanho padrão, e sim num tamanho aleatório. Então vamos aumentar esse fator para dar mais realismo aqui no nosso cordão. E vamos também voltar a nossa atenção, eu vou fechar aqui a guia render para não atrapalhar, tá, pessoal? Vamos voltar aqui com a opção Advanced selecionada em Rotation. Vamos selecionar essa opção. Vamos usar o Velocity Hair e Randomize, vamos usar aqui um fator 0.7 e vamos usar um Phase com 1 apenas. Cabe agora a gente voltar na opção de emissão. Vamos abrir e aumentar esse número aqui, ó, de partículas. Vamos deixá-lo aqui em 4.000 nesse exemplo. Eu dou mais inchaço aqui no nosso cordão gerado. Se olharmos esse objeto, nessa condição que vocês estão vendo aqui, nós temos o nosso fio de Natal aparecendo aí de forma prática e simples, usando os recursos básicos aqui na versão 2.91. Cabe a vocês agora darem o material necessário para criar o efeito que vocês querem. Pode ser um material metálico, dourado, prateado, ou até mesmo na cor verde, para o efeito que vocês precisem. Mas é necessário nós usarmos aqui a opção renderizada. Eu vou utilizar aqui a renderização pelo padrão material preview. E se eu der aqui a esse objeto, que é a referência, um material, clicando em New, que pode ser um material de cor difusa, eu posso usar, em vez do Principal, a condição de fios e BSDF, clicando em cor verde, eu tenho um material que eu posso simular aqui mais escuro, mais claro, que estamos acostumados a ver aí no Natal. Vocês podem também selecionar o objeto círculo e usarem o mesmo material, para o efeito ficar bem mais real durante o processo. Temos aí o nosso tinsel, ou fio dourado, para enfeite de Natal. Cabe agora a criatividade para ajeitar o plano de fundo e gerar da melhor forma possível o efeito que vocês querem usando esse recurso. Bom proveito e até o próximo tutorial.